Boa tarde a todos e todas. Estamos nós aqui iniciando, mais uma mesa redonda, o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, com o tema Sistemas de Informação do SUS, Desafios e Perspectivas. Antes de mais nada, eu quero agradecer à coordenação do Congresso pelo convite de estar aqui, uma mesa tão importante, tão relevante, com parceiros e companheiros, especialistas e pesquisadores que se dedicam a todo um debate no SUS e especificamente a esse tema. Como nós estamos com pouco tempo, e todos estão doidos, assim, eu tenho certeza, para ouvir esses nossos colegas, eu vou passar imediatamente, então, a palavra ao nosso primeiro debatedor, ao nosso primeiro apresentador, que é o professor Marcelo Fornazin, grande, querido, amigo e brilhante professor Marcelo Fornazin, que é pesquisador da ENSP, Fiocruz, coordenador do Grupo Temático Informação, Saúde e População, o GETISP da Abrasco, qual eu tenho a honra também de ser participante, fundadora, desde 1992, uma das fundadoras da Abrasco. Ele atua em ensino e pesquisa em sistemas de informação e saúde, articulando conhecimentos de computação, ciências sociais e saúde coletiva, com o objetivo de compreender as mudanças associadas às novas tecnologias da informação e comunicação. Nós combinamos antes que 5 minutos antes do prazo, então, com 10 minutos, porque são 15 para cada um, eu apenas farei um pequeno toque, pelo menos foi o pedido de cada um dos colegas, porque não é nada agradável esse papel. Mas, enfim, quando a gente começa a falar, fica difícil controlar o tempo. Então, todos fizeram esse pedido, eu já peço até desculpas antecipadamente, para, de alguma maneira, colocar esse pequeno lembrete. Tá? Então, por favor, Marcelo, a Renata também vai me ajudar, eu quero também agradecer a Renata, ao Igor, a Amanda, que são da produção e estão nos ajudando, eu digo que são os anjos da guarda para que tudo dê certo. Muito obrigada a vocês. Tá? Então, por favor, Marcelo. Obrigado, Ilara. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a Nereu, José Leopoldo. É um prazer estar aqui debatendo com vocês essa questão tão importante dos sistemas de informação do SUS, uma construção de tanto tempo e que vem se desenvolvendo e com novas tendências chegando hoje, Minha fala tem o objetivo aqui de tentar contextualizar, entender o que é essa tendência que nós vemos aí da saúde digital, que vem sendo muito nesses últimos anos, e pensar ali as possibilidades, os limites, as implicações do que vem sendo feito no Brasil a partir dos meus estudos na Fiocruz, no nosso projeto Implicações das Tecnologias Digitais nos Serviços e Sistemas de Saúde. É um projeto realizado por uma equipe multidisciplinar na Fiocruz, com apoio da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, e também com algumas reflexões desenvolvidas no Grupo Temático Informação, Saúde e População, que nós temos um debate importante ali, que já vem de décadas, e mais recentemente também nos debruçando sobre essas novas tecnologias. Estamos tendo um vigoroso debate lá no grupo, com proposições, com o nosso terceiro Pladitis, que a gente vai apresentar na semana que vem, na Abrasco, para falar um pouquinho disso também, das nossas propostas aqui. Então, o que nós vemos hoje tem uma tendência muito forte que está se mostrando da saúde digital. Essa tendência, o Brasil está incorporando isso por meio de uma estratégia de saúde digital para o Brasil, É um documento que foi construído pelo Ministério da Saúde e colocado, disponibilizado para a sociedade ali junto com a CIT, que tem alguns objetivos, um foco ali de uso da tecnologia para melhorar a eficiência dos serviços, para melhorar a qualidade, ampliar o acesso à população. Essa estratégia de saúde digital do Brasil, na verdade, ela está muito ligada a uma visão mundial aí, protagonizada pela Organização Mundial de Saúde, primeiro com os National E-Health Strategy Toolkit, os toolkits de estratégias nacionais de e-saúde, que foi ali nos anos 2010 a 2017, 2018, e mais recentemente com a Global Strategy on Digital Health. Eles mudaram o nome, a gente vai falar um pouquinho disso. É uma perspectiva que a Organização Mundial de Saúde tem propagado aí, e vários países estão adotando, o Brasil é um deles que tem adotado. Mas o que vem a ser essa saúde digital? E lá na Fiocruz nós fizemos um amplo estudo de mapeamento bibliométrico que reuniu 100 mil metadados de 100 mil artigos publicados nos últimos 50 anos na
base Web of Science, no campo da informática médica, para entender quais eram as mudanças que estavam acontecendo. E aí percebemos que aconteceram mudanças nas tecnologias aplicadas, nos termos utilizados e também nas aplicações, né, das tecnologias, nos usos. Nós podemos ver aí, começa esse campo ali como a informática médica, ali nos anos 60, quando médicos, engenheiros e físicos se encontram para usar a tecnologia ali no ultrassom, na tomografia computadorizada. Isso se desenvolve, se consolida ali nos anos 80 e 90. Depois se expande para o que a gente conhece como informática em saúde, para além da profissão médica, para as outras profissões de saúde. E mais recentemente nós vemos uma consolidação que vigorou nos últimos 10 anos da e-saúde, saúde eletrônica, ou e-health, né? Muito pegando da ideia do e-commerce, que vem buscar ali, né, uma visão organizacional integrada de uso das tecnologias. E o que nós vemos é que nos últimos 5 anos emerge esse assunto da saúde digital. Primeira vez que é citado na Web of Science o Digital Health é em 2014, mas esse termo cresce muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, baseado no uso das novas tecnologias que estão ligadas ao que nós chamamos da transformação digital, né? Então, a computação em nuvem, que dá uma larga escala de processamento a baixíssimo custo, o Big Data, que permite construção de bases de dados inimagináveis de petabytes, exabytes produzidos, o aprendizado de máquina, que é o uso da inteligência artificial para processamento e análise desses dados, e aí a internet das coisas, né, que são sensores que coletam os dados e depois que fazem recomendações nos dispositivos móveis. Temos algumas aplicações que vocês veem. Então, essa saúde digital, como Deborah Lupton, pesquisadora australiana, que estudou o assunto nos últimos 5 anos, vai falar isso: tecnologias para entregar cuidados de saúde, prover informação para as pessoas leigas e ajudá-las a compartilhar suas experiências de saúde e doenças. Isso aqui é muito importante porque, na saúde eletrônica, o foco era a coleta de dados das organizações de saúde, dos laboratórios, das clínicas, dos hospitais, para aumentar a eficiência, a qualidade e segurança desses serviços de saúde. Então, o foco estava ali do paciente, no cuidado ao paciente, no profissional de saúde médico, muitas vezes. Com a saúde digital, a coleta de dados sai da organização de saúde, sai do hospital e vai para a sociedade como um todo. Então, coleta-se dados massivamente da população para fazer esse processamento no Big Data e no Machine Learning, e depois devolvem recomendações de medicina personalizada, recomendações de hábitos saudáveis. Então, é o que a gente fala, que sai da gestão de organizações de saúde para a gestão de saúde de populações. E aí você começa a ver que na saúde digital, então, o foco está muito mais fora das organizações de saúde, coletar esses dados e monitorar à distância, prescrever terapias e hábitos saudáveis, e fazer esse acompanhamento à distância, fazer consultas à distância por meio da telesaúde. É isso que a gente vê que acontece muito fortemente com a saúde digital. Outra mudança também é a ligação de 2 áreas que sempre caminharam ali em paralelo, mas de maneira independente: a clínica e a epidemiologia. Porque hoje você consegue coletar dados individuais, montar base de dados populacionais e depois devolver, reencontrar as pessoas e fazer isso. Então, a saúde digital depende de uma coleta massiva de dados pessoais, dados de saúde, para fazer essas análises, encontrar esses padrões e fazer essas recomendações. Isso surge uma nova oportunidade de fazer as coisas, mas também implica numa série de riscos, né? Por exemplo, questão de privacidade de dados pessoais, questão de informação, assimetria de informação. Hoje as organizações têm muito mais informação da gente do que a gente tem das organizações, e essas questões precisam ser pensadas, elas não podem ser ignoradas. Quando a gente pensa na incorporação disso na estratégia de saúde digital no Brasil, pensa muito o foco ali, né, no cuidado, na prestação de serviço de cuidado, o foco ali no monitoramento, no controle. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, a promoção da saúde, a universalização do sistema, essas coisas não estão tão presentes, e isso é um ponto importante da gente pensar. Isso tem que ser mais desenvolvido quando se trabalha nesse aspecto. Outra coisa que nós percebemos é como essa estratégia de saúde digital, essa política, está sendo discutida e construída aqui no Brasil, né? Se a gente fizer uma análise aqui, um outro estudo que eu tenho, que nós fizemos uma análise dos fóruns de discussão, pegando os últimos 20 anos, né, onde foram os espaços estratégicos ali no nível federal que se discutiu a questão da informação e tecnologia da informação em saúde. Nós vemos que nos anos 90 nós tínhamos a CISES, que era a Comissão Interdisciplinar do Conselho Nacional de Saúde, de Informação e Comunicação, que tinha participação tripartite ali, né, do governo, trabalhadores e usuários. A RIPSA também, que tinha ali uma integração grande com as instituições de ensino e pesquisa, né, de ciência e tecnologia também, que atuaram ali na construção por 20 anos de indicadores, de coleta de dados. E nos últimos 10 anos, o que nós vemos é uma tendência a um foco da questão da tecnologia da informação estar nos órgãos governamentais.
Pegamos um exemplo, o CEINFO, que é do Ministério da Saúde, que praticamente só tem atores do governo representados, e agora o Comitê Gestor da Saúde Digital, que tem os atores, secretarias do governo, CONAS, CONASEMES, Anvisa, ANS, mas não tem participação, por exemplo, da sociedade civil, de trabalhadores, nem mesmo de setor privado tem participado, né? Diferente do COPIS, que, sendo a saúde suplementar, já tem um espaço desenvolvido. A gente vê que as discussões estratégicas da informação em saúde, das tecnologias, hoje estão muito mais focadas em atores, gestores governamentais, do que nos trabalhadores no SUS. Isso pode trazer implicações, porque uma vez que as pessoas não participam, elas não reconhecem, elas não se reconhecem dentro dessas tecnologias, isso pode gerar efeitos para as pessoas, porque essa tecnologia não responde aos anseios da sociedade, uma vez que ela não é ouvida. É um alerta que nós fazemos também para se pensar modelos mais participativos, modelos mais abertos, que reconheçam ali os trabalhadores e os usuários na discussão da informação e tecnologia da informação em saúde, assim como foi feito ali nos anos 90, nos anos 2000, no caso da RIPSA, da CICES. Essa é uma coisa importante para se pensar. Nós também vemos alguns efeitos nesses últimos anos, por exemplo, o apagão de dados da Covid-19, que aconteceu no ano passado, né, quando no auge ali da primeira onda da pandemia, o Ministério da Saúde fez mudanças na forma de exibição dos dados, o sistema ficou fora do ar por alguns dias, e a Abrasco, né, repudiou isso, fizemos uma nota técnica, né, questionando ali esse processo. Também questionamos o processo de construção da PNIS, da Política Nacional de Informação, Informática e Saúde, quando surpreendeu a boa parte da comunidade científica, um documento de consulta pública em agosto, que era ali muito distante, né, do que se imaginava uma política pública, né, a PNIS, um documento que copiava textos do site da IBM, sem citar a fonte, por exemplo, que buscava algumas propostas que foram muito questionadas e depois foi revisada pelo Conselho Nacional de Saúde, não só nós na Abrasco, mas também o coletivo Intervozes, né, mostra que a estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde estava ali em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, questionando a RNDS, algumas coisas. Esses pesquisadores também da área de comunicação e informação mostraram isso. Também temos algumas outras implicações, que são vazamento de dados, como a gente vê, né, tem sido recorrente desses vazamentos, e não são ataques hackers, muitas vezes são falhas dos próprios sistemas que deixam espaços abertos de acesso, como no ano passado aconteceu o caso de vazamento de senha do Ministério da Saúde. Um analista de sistemas do Hospital Albert Einstein, né, um cientista de dados, inadvertidamente publicou as senhas ali no seu site pessoal, e foi possível acessar dados de Covid de milhões de pessoas a partir disso, né? Então, nós vemos esse distanciamento da discussão da saúde digital da população, dos trabalhadores, leva a um desacordo aí com os anseios da sociedade, né? Então, é importantíssimo pensar uma estratégia de saúde digital que seja baseada ali na participação, na democracia, nesses espaços, né? Por outro lado, que a gente vê que tem uma série de ações na sociedade brasileira que estão focadas nisso. Por exemplo, os painéis de dados que foram construídos na Covid-19. Com o apagão, começaram a emergir uma série de painéis de dados, os municípios publicaram seus próprios painéis, CONAS, Nereu liderou esse processo, né, de construção do painel de dados do CONAS, o painel do consórcio de imprensa... Desculpe, faltam 5 minutinhos. Obrigado, Lara. Acho que você que pediu. Por favor, vou ficar atento aqui para concluir meu tempo. Então, isso só foi possível porque hoje a gente tem uma inteligência distribuída no nosso SUS que permite a coleta e análise de dados dos municípios, dos estados, e quando esses dados pararam de ser exibidos ali no portal do Ministério da Saúde, rapidamente foi possível recuperar esses dados que estavam distribuídos nas unidades do Estado brasileiro e reconstruir esses painéis de outras formas. Nós também temos uma série de instituições científicas que estão trabalhando com esses dados. Por exemplo, a gente tem o Infogrip, que desde a epidemia de influenza, né, vem produzindo dados sistemáticos, o Big Data e SICT, a Rede Covid, que vem fazendo um trabalho importante na Bahia, o Brasil I.O., tem uma série de grupos aí científicos, né, o Observatório Covid-BR, que estão produzindo os dados a partir dos sistemas do SUS, né, a partir desse legado de sistemas públicos e distribuídos que nós temos aqui no Brasil. A sociedade civil também tem atuado. Um exemplo é o painel unificador Covid-19 nas favelas, que reúne os dados da Covid nas favelas brasileiras, e as favelas muitas vezes invisibilizadas, porque você não tinha testagem adequada, você não tinha uma série de dados importantes, e junto com o Rio Norte, os próprios grupos de favela começaram a produzir seus próprios dados e publicar isso.
O Instituto Socioambiental faz um mapa de risco da Covid para as populações indígenas, para as populações quilombolas. Isso porque nós temos aí uma inteligência local, nós temos um conhecimento distribuído. Esse é outro fator importantíssimo. Pensar uma estratégia de saúde digital que seja descentralizada, que valorize o conhecimento local, que não seja hierarquizada, centralizada, porque isso tira a capacidade dos agentes locais atuarem quando eles só estão acessando esses dados, não produzindo e analisando esses dados. E aí, dentro do GETISP, nós trabalhamos com o conceito de informação e tecnologia da informação em saúde. Esse é um conceito que foi construído ao longo das décadas, né, dentro do grupo, e que por pesquisadores como Ilara e outros colegas do GETISP, que pensa que a questão da informação e da tecnologia da informação em saúde deve trabalhar a efetividade, lógico que pensamos a gestão, a efetividade dos processos de trabalho, mas também a democratização. Essas coisas não podem estar dissociadas, não é uma coisa contra a outra, as duas coisas caminham em conjunto. E a democratização, os processos participativos são importantíssimos, porque, de um lado, os sistemas vão atender melhor as necessidades da população, e, do outro lado, a população, quando participa, se reconhece, faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua realidade, e passa a praticar isso, não fica algo distante que vem de fora. Por exemplo, a estratégia de saúde digital, até o nome estratégia já é algo distante, a gente não usa esse vocabulário no SUS. Nós temos a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Humanização, temos várias políticas, porque pensamos como políticas públicas. É o caso da PNIS, a Política Nacional de Informação, Informática e Saúde. Quando ele traz um termo estratégia, um termo que vem da visão organizacional, empresarial, que tem a sua importância, mas é distante da nossa realidade, e causa estranhamento, muitas vezes, isso, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente quer trazer uma solução de fora para resolver os problemas do SUS, mas não construímos soluções junto com o SUS, com os atores do SUS, né? São questões que vêm como algo externo que vai ser aplicado para resolver, e muitas vezes gera mais problemas. E no sentido de contribuir com esse debate, o GETISP da Abrasco produziu o Plano Diretor de Informação e Tecnologia da Informação em Saúde. Estamos na nossa terceira edição desse plano. Dia 30 de novembro vamos discutir o plano numa Ágora Abrasco. E esse plano pensa a questão da ITIS em 3 dimensões: a governança e a gestão, então um processo de governança pública e democrática; a ITIS como pesquisa, desenvolvimento e inovação, então como geração de inovação, ciência e tecnologia para o país; a questão da formação permanente, e aí a importância de pensar a formação das equipes multidisciplinares do SUS, nos conselhos de saúde, para que todos entendam do assunto e participem desse debate, né, de maneira inclusiva; a questão da ética e privacidade, que deu muita força com a produção de dados, mas que já trabalhamos isso há décadas; e a questão democrática, a gente não pode deixar isso de lado. Então, convido vocês para assistirem a nossa Ágora, que vai ser coordenada pelo Francisco. Teremos eu e Lara no dia 30 de novembro, às 17 horas, e também a conselheira Débora Melec e o Paulo Vitor, do Coletivo Intervoz, vão estar aqui debatendo o PLADITIS. E para a gente finalizar, né, o que eu penso aí, né, que nós pensamos como propostas, né, para a gente pensar uma ITIS, uma ação digital que atenda aí os desafios do SUS, né? Tem que ser construída a partir dos princípios do SUS, da universalidade, que chegue para todos, da integralidade, construção de bens comuns e que pense o todo, né? Descentralizado e com participação social. Então, a ITIS tem que ser pensado como um bem público, algo que pertence a todos nós como coletividade, mas a ninguém individualmente, que não possa ser privatizada e vendida como um produto no mercado, mas que todos contribuam com isso. Para isso, são necessárias instâncias públicas de gestão, com participação social integrada, e o desenvolvimento cooperativo. Então, as experiências bem-sucedidas possam ser compartilhadas de um local para o outro, e que a gente possa compartilhar essas experiências e criar uma grande rede de colaboração para a produção das ITIs no SUS. Bom, essas são as minhas considerações, né? Estou à disposição para o debate aí, após a apresentação dos colegas. Muito obrigada, professor Marcelo, excelente. Dá até emoção de assistir, de ouvi-lo. E foi 17 segundos além do tempo. Então, perfeito. Eu passo direto, então, agora, professor Josélio Emar de Araújo Queiroz, que é assessor técnico da Coordenação Geral de Inovações em Sistemas Digitais do DataSUS. Ele é graduado em farmácia e é especialista em informática em saúde pelo Sírio-Libanês e mestrando em saúde coletiva na Universidade de Brasília. Seja bem-vindo não só para a sua fala, mas também ao mundo da saúde coletiva, né? Então, é com muita alegria que eu passo a palavra e, novamente, como foi solicitado por você mesmo, eu aviso 5 minutos antes. Muito obrigada. Por favor. Muito obrigado, professora Ilara. Me sinto honrado em participar dessa mesa. Queria aqui agradecer em nome do Departamento de Informática do SUS, da minha coordenadora Juliana Zinaider,
coordenadora de inovação aqui do DataSUS, pelo convite, para que a gente esteja discutindo aqui com os colegas. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Prontinho. Bom, então, foi nos dada a pauta da gente estar conversando sobre inovações em sistemas digitais. No 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, né? Então, inovações em sistemas digitais para ampliação do uso dos sistemas de informação em saúde no âmbito da pesquisa. Primeiramente, eu gostaria de pautar, conforme já sinalizado aqui pelo nosso colega Marcelo, da importância da estratégia de saúde digital no Brasil, né? É um documento que visa ampliar o acesso à informação, no intuito de prover a continuidade do cuidado, sempre centrado no cidadão, no paciente como protagonista, né, de forma a qualificar o fluxo de atendimento e apoiar na tomada de decisão, na vigilância em saúde, na regulação e na gestão e, sobretudo, no ensino e na pesquisa. Aqui a gente traz, talvez, um dos pilares do programa Conect SUS, que materializa essa estratégia de saúde digital no Brasil, né, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, esse grande repositório que conecta atores, né, em saúde de todo o Brasil, nessa grande plataforma, e que, na verdade, não é um sistema, e sim um grande mecanismo para a troca de informação. Essa imagem nos apresenta aqui as oportunidades de interoperabilidade, seja por profissional de saúde, seja pela população, no âmbito de gestores, de unidades de saúde, de regulação da atenção. Então, a gente entende que esse seja um grande pilar dessa estratégia e que vem funcionando já em produção, né, e com várias entregas importantes e com esteira de produção, esteira de entregas aí, de uma visão de futuro de grande importância que agregará muito valor para a saúde dos brasileiros. Bom, aqui a gente traz o programa Conect SUS nas duas plataformas de disseminação, o Conect SUS Cidadão, que traz ao cidadão a saúde na palma da mão, com informações dos documentos clínicos e também informações autodeclaradas, informações de conscientização sobre serviços de saúde, né? Ele potencializa essa troca de informação na rede de atenção em saúde, seja ela pública, seja ela privada, permitindo, sobretudo, a continuidade e transição do cuidado. Então, a partir da Rede Nacional de Dados, a gente já consegue estar compartilhando dados para o cidadão e também para o profissional. A princípio, o Conect SUS profissional ele estava disponível para o profissional médico. Essa semana, os profissionais cirurgiões dentistas já têm acesso também ao ambiente do Conect SUS profissional para que consiga visitar as informações do cidadão e, com isso, conseguir tomar medidas mais seguras, mais assertivas, com maior qualidade, para prover assistência ao paciente. Tudo isso respaldado com muita transparência ao usuário, com muita segurança, seguindo as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados em Saúde. A gente traz aqui o esboço, né, desses projetos de integração, apresentando exemplos aqui, principalmente do âmbito da vacinação COVID e também dos exames, né? O projeto Conect SUS ele estava direcionado e, pela chegada da pandemia, ele teve que ser reordenado, né, para atingir essas prioridades. A gente tem aí um esboço que mostra, tanto no âmbito da vacinação como dos exames laboratoriais, os dados enviados pelos serviços, sejam privados e públicos, recebidos pela RNDS, né? Aqui a gente pontuou o Sistema Nacional de Registro de Imunização do SI-PNI como o maior integrador, né? Sobretudo no âmbito das vacinas, e chegando à RNDS, os canais de disseminação
que é o Conecta SUS Profissional e também o Conecta SUS Cidadão. No entanto, esses dados também passam pelo enriquecimento no repositório de Data Lake e são disseminados por duas grandes plataformas, que é o Localiza SUS, né, e o Open Data SUS, um repositório de dados abertos para que toda a sociedade consiga estar baixando esses dados e utilizando para análise, enfim, para pesquisas. Aqui a gente traz alguns números, primeiro mostrando a dimensão desse projeto. A gente tem mais de 32 milhões de resultados de exame de Covid já na RNDS e espelhados no Conecta SUS Cidadão e também disseminados no Conecta SUS Profissional. Temos 392 laboratórios clínicos conectados, aptos a enviar resultados, né? Temos uma orientação, guia de orientação muito claro e um suporte muito bem estruturado para fornecer a esses laboratórios que ainda não estão integrados meios para que se integre a Rede Nacional de Dados em Saúde. A gente tem aqui no recorte dessa semana 280 milhões de doses de vacina contra a Covid disponibilizadas na RNDS e compartilhadas no app do Conecta SUS Cidadão. Então, são em torno de 141 sistemas terceiros integrados, e a gente tem outra premissa importante do programa Conecta SUS, é a informatização das unidades básicas de saúde. A gente tem 100% das UFs conectadas e aptas a enviar os registros de vacina COVID à RNDS. A gente apresenta aqui, nesse momento, o Conecta SUS Cidadão, a capilaridade que tem tomado, né? Ele possibilita que o cidadão tenha seu histórico clínico e acesse diversos serviços do SUS na palma da mão. Hoje, o cidadão já tem acesso a resultados de exame COVID, registros de vacina e campanha. Com isso, ele está conseguindo emitir a Carteira Nacional de Vacinação Digital, no momento com dados da vacinação contra a Covid, mas aos poucos já vem recebendo carga da multivacinação e de vacina legada. O Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid é um documento bastante visitado. No último recorte que a gente tem do mês passado, a gente já tinha ultrapassado 7 milhões de certificados emitidos. A gente disponibiliza os medicamentos dispensados, oriundos das bases, tanto do óleo como da farmácia popular, traz informações de atendimento e internações de saúde, serviços de geolocalização, informações sobre doação de sangue, transplantes, peso saudável, doenças crônicas, traz também um monitoramento e registro de algumas informações autodeclaradas pelo próprio cidadão. Então, a princípio, se foi pensado nas plataformas de disseminação do Conecta SUS Cidadão e Conecta SUS Profissional, que espelhasse dados que chegassem via documentos clínicos, né? Claro que obedecendo, isso é um fator que eu quero registrar, obedecendo modelos de informação padronizado e também modelos computacionais, né, estabelecidos. Então, a ideia inicial era reproduzir esses dados que chegavam à RNDS. O Conecta SUS tomou uma proporção tão grande, a procura por áreas do Ministério e também por áreas de outros setores de fora, de serviços de fora, apresentando serviços já utilizados ou inovações já utilizadas que poderão, a partir da validação da Secretaria, do ASGD e também do próprio DataSUS e do Ministério da Saúde, poderão ser agregados a isso. Então, nesse sentido, a gente revisitou e decidimos, já estamos trabalhando nisso, que o Conecta SUS passará a ser, na verdade, um super app, né, que vai conseguir armazenar dentro dele várias soluções como mini apps ou como serviços. Isso já está sendo trabalhado. O próximo ano a gente já está com a ideia de, nos próximos meses, já estar lançando. Aqui do lado a gente traz um fator interessante, né? Quando a gente avaliava o Conecta SUS, a gente via, ainda em outros projetos, como o meu de SUS, enfim, a gente via uma avaliação e um engajamento muito pequeno, né? Da população. Hoje nós temos aproximadamente 25 milhões de downloads feitos, muitos cidadãos engajados no Conecta SUS. O nosso trabalho
e aí a gente já está trabalhando na frente também de revisitar o agendamento de consultas para estar disponível no Conect SUS. A gente vê aqui que saímos de 3,0, né, que era a nossa avaliação nas lojas, para 4,7. Isso nos deixa muito motivado a continuar esse trabalho, ouvindo todo mundo. Como o professor Marcelo sinalizou, é um desafio mesmo, e eu acho que a gente tem que cada vez mais se aproximar da sociedade, se aproximar dos profissionais de saúde, para que a gente consiga cada vez mais construir esse espaço de transformação de saúde digital no Brasil de uma forma muito participativa. A gente traz aqui o fluxo, né, do Conect SUS profissional. Hoje ele está disponível para atenção primária em saúde, né, a partir da unidade básica de saúde. Os profissionais conseguem, pelo PEC SUS APS, o pontuário do SUS APS, visitar a RNDS e, dentro do contexto de atendimento, ter acesso, claro, que às informações do cidadão, né, partindo da premissa do consentimento desse cidadão. Novamente reitero que o cidadão, dentro desse fluxo todo, ele é o protagonista, né? Se esse consentimento for dado previamente pelo cidadão, mesmo assim ele tem uma transparência total de receber notificações, de fazer uma leitura sobre o histórico de quem revisitou os documentos clínicos dele e ter uma visualização de todo esse histórico, né? Como eu falei, o piloto foi lançado em julho, com os profissionais médicos, né? A gente, essa semana, teve a felicidade de já ter profissionais, cirurgiões dentistas, utilizando a RNDS e o Conect SUS profissional. Temos agendados reuniões importantes com as equipes agora do COFEM para discutir, né, essa questão junto ao COFEM, para que os profissionais da enfermagem também consigam estar acessando e utilizando o Conect SUS profissional e cada vez mais qualificando o atendimento em detrimento ao cidadão, ao paciente. Bom, isso é claro que isso é uma jornada, José, né? Desculpa, Perfeito. 5 minutos. Obrigado, professora. É uma jornada da estratégia de saúde digital, né? A gente está pavimentando, né? Eu tenho acompanhado de perto isso, né? A cada dia a gente pavimenta mais documentos clínicos são incorporados, mais frentes de trabalho são abertas, né? Então, estamos pavimentando essa estrada na perspectiva de prover saúde digital para o Brasil. Eu acho que a primeira interface foi a RNDS. A gente tinha muito essa dificuldade de ter vários sistemas, as informações não concatenar, né, ter essas dificuldades. Eu acho que a RNDS dá aí essa luz para que a gente tenha a possibilidade de estar integrando os sistemas, transformando esses dados em informação e essa informação em conhecimento. Com as plataformas de disseminação, tanto do Conect SUS como as demais plataformas, o Localiza SUS e o Open Data SUS, a gente dissemina essas informações para o uso da sociedade em geral. Eu acho que esse caminho chega aí com o dado estruturado e com esse dado disponível para que apoie bastante a pesquisa, né, e que a gente consiga fazer as análises necessárias para a melhor tomada de decisão e dentro de um contexto também científico. Aqui trazendo, e novamente pontuando para o professor Marcelo, da importância da fala dele, a gente está atento a isso também, de tentar cada vez mais tornar esse processo participativo, né? A gente não vai conseguir fazer isso sem a participação de todos, né? Esse é um slide que a gente gosta muito de trazer, de governança e gestão, e transformar esse slide aqui em prática com mais participação popular da sociedade, enfim, de quem faz o SUS. Aqui são alguns slides da nossa inovação, né, do nosso ecossistema inovação, para passar para vocês de uma forma lúdica, né, dessas etapas, seja de sustentação, seja de identificar quais são os atores,
seja de identificar quais são os frutos que essa transformação vai nos gerar. Aqui apresentando as prioridades no campo da inovação, percebam, de desenvolver iniciativas de vigilância em saúde, está aí pautada e está com alerta, né, que a gente tem atuado muito em identificar as necessidades e atuar nessa área, né? A gente pegou aqui alguns benchmarks interessantes para estar compartilhando. No fim, novamente, a gente mostra um ecossistema distribuído, com várias possibilidades de atuação, finalização dos projetos, monitoramento, uso da inteligência artificial, inteligência das coisas, atuar com saúde, medicina preditiva de apoio à saúde, e a vigilância com uma plataforma aqui de importância, né? A gente sabe que, para isso, a gente precisa interagir bastante, tem que analisar qual vai ser o clima, pautar os riscos e ameaças para que a gente siga nessa trajetória de transformação de saúde digital com muito êxito. Por fim, aqui a gente deixa uma carta, né, esperando que em 2028 a gente possa estar escrevendo essa carta, ressaltando da importância da transformação digital, dessa estratégia que o Brasil aplicou e que a gente tenha reconhecimento e que, sobretudo, a gente pense no cidadão como protagonista, seja nos aspectos individuais, seja na coletividade. Deixo aqui novamente o meu agradecimento e estou disponível para a discussão. Muito obrigado. Perfeito, professor Josélio. Foi no tempo exato. Agradeço. Então, para não atrasar mais, a gente ter tempo depois para o debate, eu passo a palavra para o querido professor Nereu Henrique, que ele é médico pediatra, mestre em saúde coletiva e especialista em informática em saúde. Ele é assessor técnico do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Saúde, né, CONAS, onde coordena as câmaras técnicas de epidemiologia e de informação e informática em saúde. E, enfim, eu posso dizer também que é um grande parceiro, um grande colega de muitos anos, quando eu também atuei lá no CONAS, coordenando a Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde, que agora está com o Nereu. Vai, querido parceiro Nereu, de tantos anos e tantas caminhadas. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar a todos os colegas dessa mesa, especialmente a Ilara, que, como ela já colocou, realmente já compartilhamos muitas lutas aí em comum. O Josélio, o Marcelo, o Leopoldo, é uma honra estar aqui. E eu vou tentar exercer meu papel aqui justamente por acompanhar as duas áreas. Eu espero que vocês já estejam vendo a minha apresentação. E vou tentar fazer aqui uma ponte, né, dos principais desafios e perspectiva do sistema de informação, tentando, eu não tenho bola de cristal, falar um pouco sobre o futuro, sobre os próximos passos, mas com um olhar mais próximo relacionado aos sistemas de uso que nós mais utilizamos na área de vigilância em saúde, uma vez que este é um Congresso Brasileiro de Epidemiologia. A primeira coisa que eu queria destacar é que a gente não faz informação só para coletar dados, né? A própria definição, né, já coloca que um sistema de informação é um conjunto de componentes que vai coletar, mas que vai processar, armazenar e distribuir essa informação no sentido de apoiar a tomada de decisão. E isso, para a vigilância em saúde, é um insumo mais básico, mais fundamental. A questão da informação está presente já no conceito de vigilância em saúde, né? Que é um processo de coleta, consolidação e análise e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde para a implementação de medidas de saúde pública. O que tem de comum em todas as sub-áreas da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador, é que o principal insumo de todas as vigilâncias é a informação. Não se faz vigilância sem acesso à informação. E, diante disso, nós temos aí como principais desafios, né, na área de saúde digital, garantir o acesso das 3 esferas de gestão à informação. Essa é uma questão que já era trazida por Ilara
participando da Câmara Técnica de Informação Informática, antes mesmo, que eu estou já há mais de 15 anos coordenando essa Câmara Técnica no CONAS, e vem sendo a nossa principal demanda, e ainda é um problema. A questão de reduzir a fragmentação dos sistemas de informação, só que isso precisa ser feito com responsabilidade. A alimentação das informações no momento do cuidado, garantindo a sua continuidade nos diferentes pontos de atenção. Prover a infraestrutura e a conectividade necessária, considerando sempre as diferentes realidades regionais, precisamos atuar com equidade, garantir as informações necessárias para as ações de vigilância e estimular o uso da tecnologia de informação e comunicação para facilitar o acesso e qualificar o acesso do cidadão aos serviços de saúde. Uma questão importante, né, é que, pensando do ponto de vista da gestão, aliás, o que caracteriza a gestão em saúde do Brasil é que o Sistema Único de Saúde tem uma gestão tripartite. Então, se presume que os seus sistemas, para atender aos seus objetivos, têm que considerar as necessidades de atribuição das 3 esferas de gestão. O acesso das secretarias estaduais e municipais está previsto já na Lei Orgânica de Saúde. Só um minutinho aqui que está... desculpe, mas meu computador aqui está falhando, está um pouquinho lento para a mudança de slides. E, para isso, nós precisamos garantir o acesso à informação, logicamente, sem ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu não posso estar utilizando a LGPD como justificativa a todo momento para não viabilizar o acesso da informação que está garantido em lei. E no caso também da gestão tripartite, isso está previsto já desde a Lei 8080, como eu já disse, mas também em resolução da CIT, que nós pactuamos em 2012 e publicamos em 2013, que garante o acesso automático e integral às informações dos bancos de dados dos sistemas de informação em saúde para as secretarias municipais e estaduais de saúde. E uma característica importante, o que está pactuado, é que esse acesso tem que ser automático e integral. Hoje, se viabilizou esse acesso através das APIs, mas isso não vem sendo de uma forma fácil. Mesmo secretarias bastante organizadas, que têm equipe de tecnologia da informação consistentes, têm dificuldade em realizar esse acesso à informação, porque é como se fosse um túnel que eu tivesse construído da gestão federal e a gestão estadual ou gestão municipal para fazer essa troca de informações. E isso não vem sendo fácil, mesmo agora, informações relacionadas à vacinação de Covid-19, um estado grande, um dos maiores estados, assim como a sua capital, com uma equipe de informática muito bem estruturada, uma dificuldade enorme, por exemplo, de acessar o banco de dados de vacinados de Covid-19, isso é uma situação que nós discutimos semana passada, por não ter como acessar o banco de uma forma integral e verificar, por exemplo, quais são as pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda, para poder fazer a busca ativa com vistas a realizar a vacinação. Então, nós precisamos trabalhar muito ainda em relação a isso. Lógico, eu priorizei aqui a discussão das demais esferas de gestão. Agora, se as demais esferas, nós também precisamos trabalhar cada vez mais o acesso do cidadão. Estamos muito otimistas a partir do ConectSUS, já apresentado aqui pelo Josélio, de que ele possa acessar cada vez mais as suas informações pessoais, os pesquisadores que precisam de dados anonimizados, sem ferir a LGPD para as suas pesquisas necessárias, e, logicamente, os trabalhadores de saúde em tudo aquilo que for necessário para a continuidade do cuidado. O ConectSUS gestor, esperamos que dê conta desse acesso. Outra questão importante, outro desafio importante que nós temos é a questão da fragmentação das informações, que foi se ampliando cada vez mais pelas demandas das inúmeras áreas técnicas, né? Muitas vezes por dificuldades que eu tinha no sistema anterior, e que eu fui cada vez mais fragmentando e gerando novos sistemas, sem muitas vezes garantir interoperabilidade ou integração. E, ao mesmo tempo, diante da falta de resposta, principalmente da questão do acesso, que eu já tratei, os estados e municípios tiveram que ir desenvolvendo sistemas próprios, no sentido de atender às suas necessidades, e nem sempre por não ter uma equipe de TI mais consolidada, por depender muitas vezes do setor privado, muitas vezes isso foi cada vez mais
gerando uma situação que eu sempre utilizo aqui, essa figura da Torre de Babel, que foi cada vez mais tornando uma situação cada vez mais difícil, né? Então, nós precisamos trabalhar nessa redução da fragmentação, mas, como eu sempre falo, isso precisa ser feito com responsabilidade. Recentemente, nós recebemos uma minuta, não foi ainda publicada, nem vai ser pactuada, já adianto, provavelmente, vai ser discutida na próxima reunião do GT de Informação Informática da CIT, que já previa a extinção do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações em janeiro. Mas, eu posso substituir pelo SUS-AB, mas na minuta, simplesmente não considerado, com a SIPNI não é só coleta. E temos que lembrar também que qualquer sistema de vigilância é universal, não é só do SUS. E vacinação não ocorre só na APS, também acontece em clínicas privadas, também acontece em unidades e hospitais fora da atenção primária. Então, não tem como eu desenvolver uma solução que vai resolver esses problemas até 1º de janeiro. Outra coisa que a SIPNI também faz movimentos de imunobiológicos, é lógico que eu preciso integrar necessariamente que isso seja feito pelo CIES ou alguma outra solução que venha a atender às necessidades de logística, mas essa solução ainda não está dada. O próprio SUS Assistência Farmacêutica, não existe previsão de que esteja já pronto para funcionar em menos de um ano. Então, eu preciso manter essa funcionalidade. A vigilância de eventos adversos, a gente, obviamente, poderá ser feita pelo SUS Notifica, mas hoje também é feita pelo SIPNI. E, assim como, e principalmente isso, toda a gestão e monitoramento e vigilância das coberturas vacinais em estados e municípios, da vacinação de rotina, é feito pelo SIPNI, que incorpora os dados da RNDS, da integração de sistemas próprios, do próprio SUS-AB, e esse acompanhamento é feito pelo SIPNI. Eu não vou substituir tudo isso em menos de 15 dias, ou seja, eu não posso simplesmente extinguir considerando só um aspecto, sem fazer um planejamento adequado. O que é que qualquer ação nesse sentido, ela é necessária, sempre solicitamos isso, desde a época da Ilara, mas ela precisa ser feita com responsabilidade, sem jogar. Eu sempre uso exemplos de jogar a água da banheira com a criança dentro. A mesma coisa nós vamos precisar fazer, por exemplo, em relação aos vários sistemas da assistência farmacêutica, da dispensação de medicamentos. Horus, Ciclone, CIT-TB, está em desenvolvimento a ciência farmacêutica, que a gente espera que contemple todas as necessidades, mas eu preciso desenvolver isso não só com o olhar da assistência farmacêutica, mas também com o olhar da vigilância. Porque informações como, por exemplo, do Ciclone, do CIT-TB, são fundamentais não só no processo de dispensação e distribuição de medicamentos para essas doenças, no caso do Ciclone, HIV/AIDS, e também as hepatites virais, mas eu preciso fazer isso, ele tem um papel fundamental nas ações de vigilância, que tem que ser contempladas quando eu estiver fazendo essa integração. E, da mesma maneira, está em processo de desenvolvimento, de uma forma um bom processo de discussão, o SUS Linha da Vida, que pretende integrar todos os demais sistemas da vigilância, os principais que nós mais trabalhamos, o SIM, o SINASC, o SINAM, agora o SUS Notifica, desenvolvido para notificação das doenças, dos casos, né, de síndrome gripal relacionados à Covid-19. Outro grande desafio é a alimentação das informações no momento do cuidado, garantindo a continuidade e o acesso às informações clínicas nos diferentes pontos de atenção. Se a assistência ela é numa rede coordenada pela atenção primária, em que o paciente vai circular pelos demais pontos de atenção, eu preciso que não só o paciente, mas a informação referente a esse paciente para a continuidade do cuidado seja compartilhada por esses diversos pontos de atenção. E para isso eu vou precisar... 5 minutos. Obrigado. Para isso eu preciso de prontuário eletrônico, de ter uma possibilidade de alimentação dessa informação em todos os pontos de atenção. E até hoje isso só está bem consolidado para a atenção primária. Para a atenção hospitalar, o SUS hospitalar simplesmente não é uma opção, não foi... o seu desenvolvimento foi com um banco de dados
privado, que não permite, o custo é maior do que você adquirir um sistema no setor privado. Temos algumas opções aí desenvolvidas pelas universidades, pela EBSER, a GHU, a GHUSE, mas nós precisamos trabalhar no sentido de ampliar o acesso a uma solução, principalmente para pequenos hospitais, o que hoje estão muito na mão do setor privado e muitas vezes eles não têm condição, pelos altos custos envolvidos, de adquirir isso ao setor privado. Para a área ambulatorial, temos agora a perspectiva de que o próprio SUS-AB, como já está acontecendo em alguns municípios, possa ser utilizado nesses serviços, e aí a ideia é que, através da RNDS, o José já me facilitou bastante aqui, temos hoje, né, uma resposta do que vai se configurar o registro eletrônico de saúde através da RNDS, que, a partir da integração das informações, isso vai permitir tanto a continuidade do cuidado pela troca de informações entre os vários pontos, mas também alimentar com informações clínicas os demais sistemas de informação, no sentido que eu não precise fazer a alimentação desses sistemas em paralelo. Outro desafio é prover infraestrutura e conectividade necessárias. Temos iniciativas, a gente precisa considerar as desigualdades regionais do Brasil, que são imensas, então temos que ter um olhar diferenciado, principalmente para a região norte do Brasil, e precisamos garantir as informações necessárias para as ações de vigilância. Algumas áreas não têm uma solução desenvolvida até hoje para a ação do dia a dia da vigilância, uma vigilância sanitária. Eu preciso do acesso das 3 esferas de gestão às informações de vigilância. Os sistemas mais antigos, SIM, SINASC e SINAM, têm esse acesso, mas as versões mais novas, modelo online, nós temos as mesmas dificuldades que eu já descrevi. E o que a gente observa é que novos sistemas vão sendo desenvolvidos diante da deficiência do mais antigo para atender problemas específicos. Um exemplo é o SINAM. A partir que é muito antigo, foi desenvolvido o Sinadengue, CIVEP gripe, para os casos de respiratório aguda grave, agora mais recente o SUS notifica, e a gente precisa realmente avançar no sentido não adianta eu ficar desenvolvendo novos sistemas para situações emergenciais, como nós tivemos com o CIVEP gripe, quando nós tivemos a H1N1, e agora o SUS notifica, quando nós tivemos Covid-19, e os restantes das ações de vigilância continuar sem uma solução. Então, nós precisamos fazer a atualização tecnológica de todos esses sistemas de informação da área de vigilância. E, ao mesmo tempo, estimular o uso da tecnologia da informação e comunicação para facilitar o acesso, desenvolver a estratégia de telesaúde e o acesso a todos os serviços. Diante disso, a gente tem uma dificuldade muito grande de responder às necessidades principais do momento do cuidado, e o que nós precisamos, então, é que essas informações sejam produzidas e compartilhadas em tempo real, em toda a rede de atenção à saúde, com a coleta da informação no momento do cuidado, racionalizando essas informações, que elas sejam compartilhadas tanto na rede assistencial como integradas aos sistemas de vigilância, com o cidadão engajado na construção e a gestão também com decisões informadas. Eu não posso deixar de alimentar a gestão. As principais perspectivas, eu acho, nós temos uma base normativa bem desenvolvida, a Política Nacional de Informação e Informática, tivemos aquela dificuldade inicial citada pelo Marcelo, mas ela foi amplamente discutida. O processo de discussão que aconteceu após a discussão inicial, a nível do Comitê Gestor de Saúde Digital, foi discutido no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, ela foi publicada através de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, então houve uma ampliação da discussão a partir daquele momento inicial, em que foi necessário ampliar até o momento de consulta pública. O plano de ação desenvolvido para atender a estratégia é óbvio, ele tem que ser desenvolvido, mas nós precisamos estabelecer cronogramas claros e cumprir esses cronogramas. Todos os investimentos em tecnologia de informação e comunicação precisam ser alinhado ao processo de planejamento e às políticas de saúde das 3 esferas de gestão. Eu não posso esquecer de colocar esse ponto em todos os planos de saúde. Se ele não tiver previsto no plano de saúde, no orçamento das 3 esferas de gestão, nós não vamos conseguir avançar. Precisamos definir, divulgar e seguir padrões de interoperabilidade e modelos de informação para garantir a interoperabilidade. Estados e municípios
precisam desenvolver sistemas diante da deficiência e necessidade de adequar a sua necessidade, como recentemente, por exemplo, com bastante sucesso, o Espírito Santo fez o SUS Vigilância em Saúde para atender as necessidades de vigilância no Estado. Logicamente, eu preciso integrar essas informações à base nacional, mas eu tenho que ter padrões de interoperabilidade e modelos muito claros de informação para que isso seja possível. E precisamos dar continuidade às ações e à personalização do que já foi pactuado, contemplando, como eu já reforcei, a necessidade de todos os envolvidos, os pacientes, os usuários, os trabalhadores, os serviços, as 3 esferas de gestão, sempre considerando as desigualdades sociais e de infraestrutura existentes no Brasil. Estamos num momento de alinhamento das estratégias, terminando. E, como já disse o Josélio, estamos muito otimistas que, a partir da implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde, a gente saia desse modelo atual de um fluxo da informação totalmente desencontrado, para que a gente possa, através da RNDS, ter realmente uma troca de informações entre os vários sistemas e o processo de cuidado, e, a partir daí, conseguir dar concretude a esses vários desafios que eu citei. Desculpe, por ter passado o horário, e Lara já conhece a minha dificuldade. Não, mas brilhante, excelente. Não, excelente. Enfim, eu que peço desculpa de ter interrompido. Querido Nereu, você continua sempre muito lúcido, né, e trazendo questões sempre muito pertinentes. Agora, então, rapidamente, eu passo para o professor José Leopoldo Antunes, que é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, editor científico da Revista de Saúde Pública e editor associado da Oral Disease. É pesquisador do CNPq desde 2001, e sua área de interesse em pesquisa é a vigilância das desigualdades em saúde, com foco em suas formas de medida, na avaliação da sua magnitude e fatores associados. Em especial, tem se aplicado ao estudo do impacto de programas e intervenções sobre as desigualdades socioeconômicas em saúde. Por favor, professor Leopoldo. Obrigado, Lara. Vou começar agradecendo a Abraço, com a Comissão Científica, né, por ter me chamado aqui para interagir com vocês. Uma satisfação estar ouvindo os colegas da Branca, né, os gestores, né? A minha perspectiva é mais de usuário de serviços de saúde e do usuário que sente a necessidade de melhorar, por meio de instrumentos de análise, a qualidade das informações do sistema do SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade. Um sinal de alerta, né, que surgiu para mim nesse trabalho, um trabalho emblemático publicado em 2016, analisando saúde global, né, pegando vários países, centenas de países, e excluindo o Brasil, junto com outros países, né, uma má companhia, né, Armênia, Azerbaijão, Brasil e outros, por conta da baixa qualidade do sistema de informação de mortalidade. Baixa qualidade no sistema de que o sistema de informação de mortalidade incluía menos de 90% de cobertura dos óbitos. Quer dizer, isso é um problema, né? Se há uma má qualidade, essa má qualidade ainda é diferencial no nosso território, ela tem que ser, de certa forma, de alguma forma, considerada nos estudos, nas pessoas que vão estudar a mortalidade, e um pouco o que a gente tentou desenvolver, tentou avaliar, estudar, era como proceder com esses casos, e apresentar aqui para vocês, para eventualmente dar uma orientação, alguma sugestão de procedimento para o pessoal que estiver nos assistindo. O primeiro problema, então, é a cobertura, né, do sistema de informação de mortalidade. Nem todos os óbitos que geram atestados de óbito, que são enterrados regularmente, nem todos esses óbitos acabam sendo consolidados no sistema de informação de mortalidade. Isso é um problema, né, que isso esteja ocorrendo, né? Naturalmente, é um problema que vem sendo reduzido, vem sendo aprimorado no período mais recente. No Brasil, há um consistente avanço da cobertura, e na última década tem sido avaliado em torno de 96,1%. Eu peguei esse trabalho aqui do IBGE, publicado em 2013,
13, mostrando a evolução no período anterior de como era a cobertura do Sistema de Informação de Mortalidade perante a mortalidade estimada pelo IBGE. É difícil você não tem um dado real, gold standard, o dado real não é informado. Então, tem que comparar o que é informado perante alguma outra informação, que, no caso, é a estimativa que o IBGE fazia de quantos óbitos teriam havido. E mostrando que essa proporção de cobertura veio se ampliando nesse período, mas, mesmo assim, ela ainda deixa a desejar. Ainda há uma proporção de óbitos que acabam não chegando ao sistema de informação de mortalidade. Essa proporção, né, ela acaba sendo menos elevada nos estados da região sul, sudeste e centro-oeste. Aqui, né, pegar alguns exemplos, caso do Rio de Janeiro, né, a cobertura do sistema de informação de mortalidade é, inclusive, superior a 100%, quando comparado à estimativa do IBGE. Quer dizer, ou há um problema no registro do SIM, que está tendo, eventualmente, casos duplicados, notificação duplicada de casos, ou há um problema da estimativa do IBGE, que também não é um gold standard, não é uma medida definitiva e confiável. Mas o fato de haver uma melhor aproximação entre essas duas medidas nessas regiões aponta para uma qualidade melhor do sistema de informação nessas regiões. Enquanto na região norte e nordeste, a proporção de casos notificados chega a pouco acima de 60%, em alguns estados, chega a pouco acima de 60% dos óbitos estimados pelo IBGE, o que é um sinal de alerta importante em relação a esse primeiro problema, né? Um segundo problema é a mortalidade por causas não especificadas, quando, eventualmente, a pessoa que faleceu não teve uma atenção do sistema de saúde suficiente para se identificar qual era a causa, ou, eventualmente, o próprio sistema não investiu na determinação e no registro correto da causa. Então, colocou lá uma informação de causas não especificadas. Essa proporção, né, também, seguindo o mesmo padrão, ela é bem mais elevada na região norte e nordeste e menos elevada nos estados das demais regiões. Também aponta para um perfil de desigualdade, de iniquidade social. Aqui eu peguei esse problema das causas não especificadas, ele é mais grave para faixa etária de 65 anos ou mais, né, para os idosos, um pouco assim, né? Bom, era idoso, morreu, se não foi disso, vai ser de outra coisa. Eu também sou idoso, eu não estou... O sistema de saúde não investe na determinação da causa de mortes como poderia investir. E, eventualmente, aqui comparando a região sul com a região sudeste, com a região sul com a região nordeste, na região nordeste, no final dos anos 90, começa lá em torno de 40% de todos os óbitos de idosos eram registrados como causas mal definidas, não especificadas. E essa proporção começa a se reduzir a partir de 2004, mediante o esforço e o empenho do sistema de informação sobre mortalidade em aprimorar a qualidade do registro. A gente não pode suportar, né, um grau de indefinição tão elevado durante tanto tempo para uma região tão importante como o Nordeste. E o terceiro problema, né, as causas mal definidas. Então, aqui tem uma série um levantamento de todas as causas que o Global Burden of Diseases considera, né, uma indicação internacional, então considera como sendo uma má definição da causa básica de óbito. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que vários diagnósticos não são causa básica de óbito. Isso até pode surpreender a gente aqui com algumas. Com algumas é muito fácil de perceber. Senilidade. Caquexia. Eventualmente problemas não graves, né? Amiloidoses. Então, são questões que não são
causa de óbito, são causa de morbidade. E outras não são causa básica, podem ser causa intermediária ou causa imediata, mas não são causa básica, como hipertensão, septicemia, falência renal. Então, aqui tem toda uma relação de quais são os campos, né, os códigos da sede que não são causas básicas de óbito e que, no entanto, frequentam o nosso registro, né? Então, você vai encontrar lá no SIM, no Sistema de Informação de Mortalidade, vários preenchimentos com esses campos. Um exemplo clássico que eu me lembro, assim, que eu assisti, né, pessoalmente lá no congresso no 5º congresso da Abrasco, de epidemiologia da Abrasco, que foi em Águas de Lindóia, foi em 97, e era um estudo que causou uma certa comoção lá naquele congresso, mostrando que a mortalidade por varíola continuou a ser registrada em vários casos, assim, menos de dezenas de casos, mas um número ponderável, né, de casos, ano a ano, durante a década de 80. Quando a varíola foi declarada erradicada globalmente, no mundo todo, em 1980, pela OMS, e no Brasil já estava erradicada desde meados da década de 70. Então, assim, alguém esqueceu de avisar, né, o pessoal lá de alguns rincões mais afastados do país que continuavam indicando a varíola como causa básica de morte, e isso sequer era percebido pelo sistema como sendo algo que demandava alguma ação, ou uma ação de vigilância, né, para cuidar lá de quem teve uma varíola, que seria um caso gravíssimo, ou de corrigir o erro de anotação. E o trabalho que a gente fez, então, foi de comparar, de aplicar métodos de correção para esses problemas, para esses campos de preenchimento incorreto, e para o campo de preenchimento de causas não especificadas, quando o óbito vem com o registro de que ele não tem uma causa conhecida, para poder avaliar o impacto que isso teria na mortalidade por câncer no Brasil. E aí a gente fez lá, então, uma identificação de quais são os códigos da CID que configuram a mortalidade por câncer. Fizemos a aplicação de 3 métodos, né? O primeiro método é a Organização Mundial de Saúde, que consiste em redistribuir os óbitos por causas não especificadas para as causas especificadas na mesma proporção que cada causa especificada tinha de óbitos, do total de óbitos, em cada grupo de sexo e de idade. Então, se todo o capítulo de causas não especificadas, se câncer era 10% de todos os óbitos de 50 anos ou mais, homens 50 anos ou mais, em uma determinada região, no país como um todo, você redistribuía 10% dos códigos não especificados para câncer, para aquele grupo de sexo e de idade. Zé Leopoldo, 5 minutos, desculpe. Obrigado. E aí, o segundo método é o método proposto para Elizabeth França, uma pesquisadora brasileira, né, do Rio de Janeiro, que consistia que ponderava que para causas diferentes, essa proporção deveria ser diferente, ou maior ou menor do que a mesma proporção. E que no caso dos óbitos por câncer, que demandam uma assistência, são condições crônicas que demandam mais atendimento médico, hospitalar, atendimento em saúde, é mais difícil que os óbitos acabem aparecendo sem causa. Então, ela propunha reduzir pela metade a redistribuição, não redistribuir toda a mesma porcentagem, mas só a metade da porcentagem que o método da Organização Mundial de Saúde estava redistribuindo. E o método do Global Burden of Diseases, que era de distribuir uma proporção de cada tipo, de cada anotação de código mal definido, não só os não especificados, também os mal definidos, proporcionalmente para cada tipo de doença. Aqui é a referência bibliográfica do método da OMS, a referência bibliográfica do método da Elizabeth França e a referência bibliográfica do método do Global Burden of Diseases. E aí, a porcentagem, então, de total de óbitos por hipertensão
qual a porcentagem que deveria ser redistribuída para câncer? 0%. O total de óbitos por hidrocefalia, 4,31%, e assim por diante. A gente faz a redistribuição e encontra essas séries temporais. Então, aqui eu vou mostrar aqui, comparar aqui só da região norte, as demais a interpretação é análoga. A curva mais baixa que a gente está vendo é dos óbitos diretamente certificados como sendo devidos a câncer ano a ano. Então, uma proporção crescente. Olha só como isso fica mais elevado quando chega no método da Global Burden of Diseases, que é esse verdinho aqui, que é o mais alto de todos. E ele muda a tendência, ele deixa de ser crescente e ele passa a ser estacionário, o que possivelmente está indicando que na região norte está melhorando a qualidade do registro e com isso está havendo mais casos de câncer sendo identificados. Não quer dizer que o câncer esteja aumentando propriamente. E a curva ainda mais acima é a estimativa que o Ministério da Saúde fez do total de óbitos por câncer para cada região. Quer dizer, o próprio Ministério da Saúde reconhece a falha no sistema de mortalidade e prevê uma estimativa ainda mais elevada do que a correção que nós fizemos pelo SIM. Isso dá uma correção de começa aqui com 100%, ó, 50% diretamente observados para quase 50 casos para cada 100 mil habitantes, para quase 100 óbitos para cada 100 mil habitantes, quer dizer, um impacto elevado. Aqui a gente fez algumas tabelas para quantificar, para mostrar as quantidades que estavam apresentadas no gráfico, não vou ficar insistindo nisso, eu vou mostrar aqui uma última informação, um comandozinho que a gente construiu no Stata, meu aluno de pós-graduação que fez o comando e carregou no sistema do Stata para permitir que as pessoas baixem ou instalem o programa no próprio Stata e ele faça a redistribuição de acordo com esses métodos que a gente apresentou no trabalho. Isso pode servir também para outras causas de morte, não apenas para mortalidade por câncer. Gente, era isso que eu tinha preparado aqui para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado, dentro do tempo. Agradeço a todos, facilitou muito, né, o nosso trabalho aqui. E aí, novamente, eu já vou passar direto para as perguntas. Temos muitas perguntas, não sei se vai ter tempo, então, o que eu fiz aqui? Eu tentei separar, porque a maioria delas já foi direcionada, então também isso me facilitou. Mas alguns colegas, né, que estão participando pelo chat, apresentaram várias perguntas. Então, para dar tempo de responder a todas, eu vou ler pelo menos uma, né, de cada um dos colegas. Para o Marcelo, a Sheila pergunta: qual a política atual do Ministério da Saúde para integrar os trabalhadores, secretarias municipais de saúde, com a discussão da saúde digital? Técnicos que estão ajudando a desenvolver sistemas próprios? Há interferência de município? Depois, para o Josélio. Pergunta da Nitsa: existe algum informativo do DataSUS para quem trabalha com dados secundários sobre as mudanças no sistema? Porque, às vezes, algumas mudanças ocorrem no sistema e, infelizmente, não ficamos sabendo antecipadamente. A Sheila também pergunta ao Josélio: como ocorre e quanto tempo leva a atualização das informações no Conect SUS Cidadão? E a própria Sheila também pergunta como está a discussão no Ministério da Saúde sobre interoperabilidade e integração com os municípios que possuem sistemas próprios. E a Marcela também pergunta para o Josélio: você acha possível uma cooperação do cidadão quanto aos registros não realizados no sistema Conect SUS junto às secretarias municipais de saúde? Sinalização pela população de ausência dos seus registros de vacina junto ao sistema? E para o Nereu, também, tem várias perguntas. O que o CONAS está discutindo sobre estados que possuem sistemas próprios de notificação? A Daniela pergunta: há alguma estratégia em vista
para a otimização dos dados que são preenchidos na assistência? Por exemplo, o CIVEP-GRIP, nessa pandemia, apresentou problemas crônicos de incompletude e inconsistência dos dados, o que compromete a qualidade do banco. A Maiara pergunta para o Nereu: considerando os diversos mecanismos estabelecidos pelos estados e municípios para a adaptação dos sistemas de suas respectivas realidades, para a otimização desses sistemas com essa nova abordagem do eSUS linha da vida, haverá uma consulta aos técnicos para sugestões? E eu apenas complementaria, fazendo também perguntas, mas aí geral, para quem quiser responder. Eu fico sempre muito preocupada com a questão ética, com essa enorme, né, centralização dos dados, né, nessas big datas que estão sendo construídas no DataSUS. Então, eu fico sempre muito preocupada, principalmente porque há um certo desconhecimento sobre exatamente, porque a gente fala, está na nuvem, é só uma plataforma, mas a gente sabe que está em máquinas objetivas e concretas transitando pelo Brasil. Então, eu queria entender melhor, enfim, se alguém pode me dizer, o Conais, o Marcelo ou o Josélio, se tem alguma informação sobre quais são, porque o Marcelo também mostrou que, apesar de todos os cuidados, tem vazamento e nós estamos encontrando problemas, e eu me preocupo muito com essas questões éticas, sobre como está sendo essa administração, principalmente porque, numa das versões da PNIS, foi dito que haverá a possibilidade de startups, em nome da pesquisa, acessarem essas bases de dados, o que me preocupa muito, porque eu acho que isso é uma coisa muito grave no Brasil, isso me parece que sumiu, mas, enfim, eu gostaria de ouvir um pouco isso. E a segunda pergunta, em cima das preocupações do Nereu, que me suscitou essas questões, é essa ideia, né, dessa rede nacional. Isso é uma questão antiga, né, que existe essa lógica da centralização, a possibilidade, eu não sei, de se criar uma rede estadual de dados em saúde para que seja preservada a autonomia da República Federativa Brasileira, dos estados e municípios. Então, eu me lembro que como é que pode ser pensado isso em vez do Estado, tal qual qualquer outro ente pedir acesso, pelo amor de Deus, essas informações foram produzidas no município e no Estado, como é que está sendo pensada, se existe esse pensamento de redes estaduais para ficarem sob a gestão direta, e aí o investimento que o Ministério daria de apoio para os estados montarem as suas redes, e não sobe e depois pede acesso, e sim fica lá e depois sobe para consolidar o Brasil. E agora uma específica para o Zé Leopoldo, estou aproveitando aqui que eu sou mediadora, mas eu fiz 3 de várias pessoas, então eu estou fazendo 3 também. Zé, você sabe alguma informação se o Brasil está se preparando, e aí já vai uma dica aí para o Jocelyn, para o Nereu, para a instalação da CID-11 no Brasil? Porque, até onde eu sei, eu não estou muito informada sobre o que está sendo feito para a CID-11, né, quando ela entrar aqui, de fato, no Brasil. Enfim, vocês têm aí, cada um escolhe por onde começar. Eu li todas as perguntas para a gente poder aproveitar, e aí vocês já ficam à vontade para responder aquilo que julgarem pertinente. Por favor, vou por ordem, Obrigado. Não sei, Marcelo, então... Tá, obrigado, Ilara, obrigado pelas perguntas, obrigado a Sheila, que fez uma pergunta específica para mim, as outras que foram feitas, que são questões bem importantes para a gente pensar, né? Já estamos, daqui a pouco, nos encaminhando para o final também, mas acho que, assim, também já fiz os agradecimentos e da alegria de estar aqui com o José Leopoldo, a visão da epidemiologia, né, do registro, da gente não pensar a tecnologia como centro, a tecnologia como parte de um todo aí de construção do nosso SUS, né? Acho que o Leopoldo traz aí, né, eu também trouxe essa importância da epidemiologia, né, e o quanto é importante a gente pensar nos registros e, por exemplo, uma coisa que a gente viu na pandemia de Covid, que foi o quesito raça-cor, que mudou completamente a forma de entender a pandemia, que daquela ideia de uma doença democrática que chegava para todo mundo igualmente, quando a gente colocou o quesito raça-cor, ficou evidente que a população negra é muito mais afetada, a população, muitas vezes negra, mais pobre, é muito mais afetada. Então, a importância de a gente não pensar a tecnologia pela tecnologia, a tecnologia dentro do contexto do SUS, né? Então, a tecnologia junto com o SUS
Essa é uma coisa. Também agradeço ao José por vir debater conosco, fico muito feliz que está debatendo com alguém com o DataSUS, que desde do golpe tem sido muito difícil, né, Hilário, da gente conseguir dialogar aí, não tínhamos tido mais espaço, como tivemos nesses últimos 30 anos em diferentes governos. Então, você vir aqui conversar conosco é um prazer aí poder ouvir um pouco mais do que eles estão propondo e poder dialogar com vocês, fazer propostas e ideias. Estamos abertos aí ao diálogo, né? Embora, e se me permite, Marcelo, o Josélio, em especial, é um que tem debatido em vários fóruns, eu tenho escutado ele e realmente vale a pena esse destaque. Eu quero reforçar o agradecimento do Marcelo para essa interlocução. Obrigada. Obrigado. E o Nereu, acho que fico assim, muito feliz com essas reflexões, né? Traz uma racionalidade em meio a essa euforia da saúde digital. Acho que você coloca aí as coisas com a questão da cautela, do cuidado, da segurança, acho que é importante também. E, por fim, também agradecer a Gulnar, né, Azevedo, nossa ex-presidente da Abraço, que foi quem puxou essa mesa, organizou essa mesa, né, pensou, nos convidou e nos reuniu aqui. Acho que aí tem todo o trabalho dentro da Gulnar de olhar e buscar nessas diferentes perspectivas. Gulnar, que foi homenageada no Congresso de Epidemiologia, deu uma conferência, né, que para nós é uma grande referência aí. Então, obrigado, Gulnar, por ter organizado mais essa mesa. Sobre a parte de quem está, como é que estão integrando as secretarias municipais, eu não tenho tanta informação, que eu estou mais analisando ali a saúde digital, analisando o que está acontecendo, mas não estou na política, né? Acho que talvez o Josélio possa explicar melhor, porque ele está no DataSUS, no Ministério da Saúde, pensando isso. Eu sei que tem cursos que eles estão fazendo junto com os hospitais de excelência, tem uma série de coisas, mas eu não sistematizei nenhuma área minha de estudo. Que nós defendemos dentro do GETIS, da Abraço, do Pladitis, é pensar a questão da formação permanente, né? Não criar uma reserva de mercado de uma profissão de informática em saúde, mas sim que todas as profissões possam conhecer de tecnologia e trabalhar isso na perspectiva da equipe multidisciplinar. Então, pensar a questão da informação, da tecnologia, de que não seja só uma questão individual de profissões, mas uma questão do saber coletivo que circule ali, né, na equipe. E, assim, algumas coisas me preocupam quando penso uma estratégia de saúde digital, que fez uma escolha de liberar os dados primeiro para os médicos, em detrimento das outras profissões, na RNDS, né? Isso é uma preocupação grande que nós temos. Por que não abrir primeiro para os agentes comunitários de saúde, para as equipes de saúde de família, sabendo que a importância da saúde da família para o enfrentamento da Covid, e você fechou ali para um perfil que hierarquizou cada vez mais e criou mais desigualdade no nosso sistema, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir e pensar, porque o nosso sistema era baseado no conhecimento local, nas equipes multidisciplinares, que é a mesma coisa, né? Fiquei muito preocupado quando o Nereu disse que estados não estão conseguindo acessar as bases de dados de vacinados, quando essas bases eram locais, né? Produzido no município, para o estado, o federal só agregava tudo. A inteligência local existia. Hoje, quando está centralizando isso, acho que Lara colocou isso da preocupação, porque para mim acho que a estratégia da RNDS hoje ela vai contra o SUS, que é o princípio da descentralização e da regionalização do cuidado. Eu acho que ela está centralizando e hierarquizando isso como se o Ministério da Saúde fosse mais importante que os estados e municípios. Então, isso me preocupa muito. A rede tem que ficar como uma rede mesmo, distribuída, colaborativa, e não como uma hierarquia. Me parece que a RNDS hoje era uma hierarquia, não uma rede. É uma coisa que me preocupa muito, mas eu não conheço a fundo, porque a gente teve pouca oportunidade de debater e de discutir mais a fundo de como ela funciona. Nós pedimos informações também, não conseguimos ainda ter mais detalhes, né? Acho que essa é uma outra coisa, e assim, apurar a responsabilidade pelos vazamentos, né? Que tivemos vazamentos importantes recentemente. O que aconteceu, né? Quem foi responsabilizado? O que eles vão fazer para não acontecer? Foi erro humano? Mas as pessoas que operam os sistemas, não dá para excluir a responsabilidade dizendo que foi erro humano que publicou a senha sem querer. Pesquisadores do Brasil inteiro estão querendo acessar esses dados e não podem. Por que um cientista de dados de um hospital privado que presta um serviço para a administração tem a senha master do sistema e, por descuido, vazou essa senha no GitHub, né? Isso, para mim, assim, é uma coisa muito preocupante, né? Que coloca. E, por fim, nessa questão da participação, fala-se muito do cidadão no centro, de colocar o cidadão no centro, mas eu acho que, assim, quem é esse cidadão? Temos que conhecer esse cidadão, conversar. Esse cidadão é diverso, é plural, muitas vezes nem é um cidadão, é cidadã. A maioria das pessoas no Brasil são mulheres, então, assim, a gente cria ali uma ideia. Eu sou cientista da computação, eu sei como a cientista da computação pensa, o usuário, né? Aquele usuário hipotético é o médico de jaleco usando o computador no consultório. E aí você cria um usuário hipotético, vai tentando construir o sistema para ele, e quando o sistema não funciona,
Você reclama que o usuário é burro, o usuário não sabe o que quer, mas a gente tem que ir lá e conhecer essas pessoas, dialogar com essas pessoas. Isso que a gente fala. Então, construir os sistemas com o SUS é envolver essas pessoas desde o princípio. Me preocupa muito quando a gente cria uma RNDS em 2020, quase 2 anos após a promulgação da LGPD, e a RNDS não foi desenhada baseada nos princípios da LGPD. Ela está se adequando à LGPD agora. A adequação é para quem já existia antes da LGPD. Um projeto que é desenhado após a LGPD deveria considerá-lo como base disso, né? E aí, quando a gente pensa no cidadão, só vou concluir, quem está sendo excluído? O José falou que tem 25 milhões com acesso ao cidadão. E os outros 175 milhões de brasileiros que não têm acesso? Quem são essas pessoas? A gente vai fazer os mesmos sistemas para as 40 milhões de pessoas que têm que ter assinado o plano de saúde e vai resolver essas pessoas, e os outros 170 milhões de pessoas que são SUS-dependentes, quilombolas, indígenas, população vulnerável, população das favelas, que talvez tenha dificuldade de ter o celular conectado à internet, a gente sabe que é um país muito desigual. O que está sendo feito para universalizar o acesso desses sistemas e permitir que esse usuário que é o centro realmente participe disso? São preocupações que eu coloco, eu gostaria de, talvez, a gente não vai poder resolver tudo isso, né, hoje, mas de colocar para a gente pensar aí por uma estratégia que seja pública, inclusiva, participativa, baseada nos princípios do SUS. Obrigada, Marcelo. Eu só lembro que a coordenação já está me avisando aqui que nós só temos 6 minutos, senão aí a sala cai. Então, por favor, a maior objetividade possível nas respostas. Josélio, querido. Obrigado, vou tentar ser breve. Querido, já viu, né? Já botei você é uma querida também. Primeiro, eu queria elogiar muito pela elegância na condição. E, bom, eu acho que precisa do momento mesmo para a gente conversar mais com o Marcelo, esclarecer essas dúvidas. A gente está à disposição, Marcelo, tanto no âmbito do DataSUS. Eu fico muito feliz em estar nessa mesa. Como a professora já falou, estou caminhando aí para concluir meu mestrado em saúde coletiva, então fico entusiasmado aqui com as falas. Respondendo a Nifla, Sheila e Marcela, vamos por parte. Primeiro, a gente tem vários instrumentos de divulgação, seja pelo site da RNDS, rnds-guia.saude.gov.br, seja pelo próprio site da Saúde Digital, .saude.gov.br. A gente publica mensalmente, né, boletins do Conect SUS, que traz essas informações, estão todos públicos, tá? Então, essa informação é acessível. A pergunta da Sheila sim, a gente, hoje, as integrações são a nível de PEC SUS APS, né, do SUS AB, a gente iniciou assim, para pavimentar isso de uma forma mais alinhada, mas nos próximos meses a gente já está disponibilizando para serviços terceiros que usam outros pontuais a integração com a RNDS, esperando que no próximo mês já consigamos vencer isso. Sobre o Conect SUS, o tempo de apresentação dos dados, ele é em média de 40 minutos, é muito rápido. Tá? O que a gente ocorreu no início era que muitos dados eles não eram inseridos nos sistemas, né? Eles eram digitados em um segundo momento, e mesmo aqueles que eram inseridos no sistema não eram tramitados à RNDS. Houve alguns problemas técnicos de integração do CPF com o CNS que já foram vencidos, mas é em torno de 40 minutos o dado é espelhado. Quando ela pergunta sobre a participação do cidadão, a gente tem trabalhado muito no X, né, na experiência do usuário sobre isso. Eu nem acho que é importante, eu acho que é necessário a gente trazer isso mais. Respondendo a pergunta do Marcelo, for os profissionais médicos, porque a gente precisa certificar junto aos conselhos federais que aquele profissional é ele mesmo. O Conselho Federal de Medicina e de Odontologia já estavam prontos. Os outros conselhos ainda estão trabalhando para a gente ter essa base que se faça essa validação. Bom, de forma geral era isso, acho que tem muita coisa para a gente discutir, mas eu quero deixar para os outros comentarem. E Marcelo, a gente podemos tentar fazer uma agenda para a gente conversar e discutir isso, seria muito bom para a gente também, tá? Estamos abertos, obrigado novamente. Nereu, rapidinho, para dar tempo para o Zé Leopoldo, que ele, inclusive, generosamente até escreveu respostas aqui no chat, mas eu gostaria de poder deixar um pouquinho, né, uma fala para o Zé Leopoldo se despedir. Bom, sendo bem rápido, então, começando pela questão do acesso, é a nossa principal questão, é o ponto que a gente fica o tempo todo.
Inicialmente, na discussão da RNDS, inclusive no desenho inicial, estavam previstos containers estaduais que agregariam as informações estaduais e depois seriam agregadas na nuvem nacional. Estamos trabalhando cada vez mais no sentido que isso se efetive. No momento, não, está centralizado e continuamos com problemas importantes, como eu já descrevi. E justamente por esse tipo de problema, respondendo a pergunta da Sheila, os estados têm desenvolvido sistemas próprios e a gente defende que ele tenha esse direito. Agora, é lógico que para isso eu preciso ter muito claro e precisa estar publicado de uma forma muito clara os modelos e os padrões de interoperabilidade, que o próprio Ministério às vezes não segue. Por exemplo, tivemos alguns casos, por exemplo, que os padrões da 2073 pactuado desde 2011, o Ministério desenvolveu o sistema sem seguir os padrões. Então, nós precisamos publicar isso claramente, porque estados e municípios ainda dependem, muitas vezes, do setor privado ou das universidades. O exemplo que eu citei, por exemplo, foi desenvolvido pelo próprio Ministério da Secretaria do Espírito Santo e aumentou, assim, mais de... Hoje, praticamente, o Espírito Santo não tem município silencioso de notificação no Sinan, que é um problema seríssimo em todo o Brasil, e resolveu o problema do Espírito Santo, que hoje praticamente não tem município silencioso. Então, a gente defende. Agora, é lógico que a gente precisa ter padrões e modelos bem claros que têm que ser definidos a nível nacional e ter isso muito claro, publicado, publicizado, para que ou quem estiver desenvolvendo o sistema ou o próprio Estado tenha acesso a ele para que ele possa realmente estar trocando as informações com o Ministério. A questão da otimização dos dados preenchidos na assistência, trazida pela Daniela, só vai ser resolvido quando a gente tiver a integração com essa alimentação no momento do cuidado, através do prontuário eletrônico. E a partir da alimentação no prontuário pela RNDS, eu estar alimentando os sistemas de informação. E essa é uma questão que a gente sempre discute com os colegas do DataSUS, que a questão da troca das informações entre os pontos de atenção é fundamental, mas eu preciso garantir também que as informações necessárias, por exemplo, para o processo de vigilância, também sejam integradas direto do prontuário eletrônico para a RNDS e da RNDS para os sistemas de informação da vigilância. A questão do SUS Linha da Vida, nós pactuamos já em 2012, publicado em 2013, que todo novo sistema de informação precisa passar por processo de testes e homologação tripartite. Então, é fundamental que as áreas técnicas sejam ouvidas e façam sugestões. Esse aqui eu fico um pouco mais tranquilo, porque o pessoal da SVS que está acompanhando é o pessoal da Coordenação de Informação e Análise Epidemiológica. Eu tive o privilégio de ser o coordenador. E Lara lembra, quando eu estava lá, nós garantimos que o SIN e o SINASC tivesse uma base em cada estado, e até hoje o estado tem acesso, apesar de estar quase 20 anos do ponto de vista tecnológico defasado, o estado e o município têm acesso à base integral do SIN e SINASC, e do próprio SINAM. Já o SUS Notifica, nós dependemos de API para acessar o dado, que é o mais moderno tecnologicamente. Então, nós tivemos avanços do ponto de vista tecnológico e retrocesso do ponto de vista de acesso. Desculpa, não vai dar para responder tudo. Eu passo, por favor, eu acabei de pedir. Por favor, Leopoldo. Para me despedir, então, o Brasil sempre tinha um centro de referência para a classificação de doenças que interagia com a Organização Mundial da Saúde na organização da CID-11, participou dessas etapas iniciais, mas como muitas outras coisas desse país, foi descontinuado por conta do desinvestimento, da desatenção em saúde, ciência e tecnologia nos momentos mais recentes, anos mais recentes. Gente, enfim, muito obrigada. Peço mil desculpas pela questão do tempo, é uma questão relevante. Só posso agradecer do fundo do coração a todos e a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. E vamos tentar ver se a gente consegue mudar essa situação tão trágica que o Brasil está vivendo, tão terrível. Enfim, só posso agradecer a todos. Muito obrigada, e obrigada por esses 2 minutos. Pede desculpas à coordenação da outra mesa, que entramos em 2 minutos em cima da apresentação próxima. Obrigado, gente. Vamos continuar avante na luta sempre. Um abraço.